Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E a polêmica sobre o uso do aspartame segue no Brasil. Depois da Organização Mundial da Saúde emitir um relatório que diz que a substância pode ser cancerígena, a Anvisa e o Instituto Nacional do Câncer têm posicionamentos divergentes sobre o adoçante sintético. O parecer sobre o aspartame, emitido pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, caiu como uma bomba entre os consumidores. Sempre pensei que fosse algo que fosse bom para a saúde. Durante muito tempo consumi. Agora com essas dietas loucas que a gente faz, a gente sempre vai usando o adoçante, né? Optar ao invés do açúcar. No dia 13 de julho, a OMS avaliou que o produto tem potencial carcinogênico, ou seja, capaz de causar câncer. Os estudos foram realizados em humanos e animais e encontraram evidências que o composto pode estar ligado ao câncer de fígado. O aspartame é o adoçante artificial mais utilizado no mundo. De baixa caloria, é um pó branco cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar. Ele é autorizado como aditivo alimentar na Europa e nos Estados Unidos e está presente em vários alimentos, bebidas, sobremesas e até medicamentos. Apesar do posicionamento da OMS, duas entidades importantes no setor de saúde adotaram visões opostas aqui no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, diz que até o momento não há alteração do perfil de segurança para o consumo do aspartame. Já o Instituto Nacional do Câncer, INCA, aconselha a população a evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial e adotar uma alimentação saudável. Quem ama refrigerantes e outros produtos industrializados deve ficar atento. A maioria desses itens tem o aspartame em sua composição e o consumo deve ser evitado ou feito pelo menos de maneira equilibrada. É o que recomenda a nutricionista Monique Comar. O ideal seria que as pessoas abolissem esse adoçante. A gente não tem nenhum estudo que comprove, por exemplo, a perda de peso. Não é algo natural sendo um adoçante sintético. A outra opção seria auxiliar com os adoçantes naturais, que aí entraria a estévia. Talmatina são os adoçantes que a gente mais trabalha e mais indica em consultório. O parecer mais recente da OMS considerou aceitável o limite atual de ingestão diária, mas isso não quer dizer que usar o adoçante é bom para a saúde. É o que pensa a nutricionista. 40 miligramas no adoçante para uma pessoa de aproximadamente 70 quilos equivale a 2.800 miligramas de adoçante ao dia. Se for em sachê, isso equivale de 5 a 6 sachês de 600 miligramas. Se for o adoçante em gotas, de 5 a 8 gotas do adoçante, a gente já tem essas 2.800 miligramas. Segundo a Anvisa, em média, um refrigerante de 350 ml teria de 200 a 300 miligramas de aspartame. Mas a especialista aconselha hábitos mais saudáveis à população. E se fosse nessa média de 200 a 300 miligramas de aspartame, as pessoas poderiam consumir de 9 a 14 latinhas de refrigerante ao dia. Mas eu, como nutricionista, obviamente que eu não indico o consumo de refrigerantes, nem açucarados, nem com adoçantes, certo? Sendo que nenhum deles fazem bem à saúde, isso todo mundo sabe. Então, substituir por água seria a melhor opção, né? Ou os sucos naturais. Mas, afinal de contas, as pessoas vão continuar usando o aspartame ou vão em busca de substitutos naturais? E sabendo, né, das consequências futuras, é melhor a gente procurar outros métodos de adoçar ou até usar sem açúcar ou sem nenhum tipo de adoçante ou procurar outros métodos mais naturais. Eu cortei todos os meus alimentos que tenha lá na formulação qualquer tipo de adoçante artificial. Tentar tomar o cafezinho sem açúcar, sem adoçante e ver o que vai dar, né? Com essas informações, claro que a intenção é parar, né? O Ministério da Saúde vai repassar 151 milhões de reais para estados e municípios para reforçar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes.
A cobertura vacinal voltou a subir no Brasil depois de cair muito nos anos iniciais da pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que receberam todas as vacinas do calendário de multivacinação passou de 61% em 2021 para 67% em 2022. Neste ano, até julho, 47% das crianças foram vacinadas. Mas os índices ainda estão abaixo da meta considerada ideal por órgãos de saúde e especialistas, que é de 95% para a maioria das vacinas. Para tentar avançar mais com a vacinação de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde anunciou que vai repassar 151 milhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. O recurso poderá ser usado na contratação de pessoal, compra de insumos e transportes. Serão 15 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal e 136 milhões de reais para os municípios, que vão ser os responsáveis por executar as ações de multivacinação. Olha só que bacana, um aplicativo criado por estudantes de uma universidade espanhola usa a inteligência artificial para detectar precocemente doenças oculares que causam cegueira. A nova tecnologia pode gerar uma redução bem significativa do número de pessoas cegas no mundo todo. Basta uma selfie feita no aplicativo de celular para a detecção do glaucoma, catarata ou retinopatia diabética, doenças oculares que causam cegueira. O projeto apelidado de BEGIA, que significa olho em basco e ainda traz no final da palavra a sigla IA, de Inteligência Artificial, é capaz de identificar e distinguir essas 3 principais causas de perda de visão em poucos segundos. Um sistema bem diferente da atual realidade dos consultórios. Essas 3 doenças, para a gente fazer essas doenças, o diagnóstico, a gente precisa de um aparelho chamado lâmpada de Fenda, onde a gente consegue, como se fosse um microscópio grande, que a gente consegue ver o olho em maior tamanho e detectar tanto o glaucoma com exame de fundo de olho, a catarata, que o paciente tem que estar dilatado para a gente poder avaliar, e a retinopatia também tem que estar dilatado o paciente e utilizar esse aparelho de lâmpada de Fenda, ou hoje tem outros exames, como uma retinografia, que é uma foto do fundo do olho, que a gente consegue também detectar. Daqui a 2 anos, todo esse processo deverá mudar. Essa é a previsão de finalização do aplicativo, segundo os criadores do projeto. 2 alunos do mestrado em Bioinformática e Bioestatística da Universidade Oberta de Catalunha, na Espanha. Até esse momento, os pesquisadores Garcia Tucha e Francisca Villanueva Flores utilizaram imagens de pacientes de doenças oculares fornecidas pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México, para alimentar o algoritmo. E nesse momento, eles buscam parcerias com hospitais e associações de diabetes para novas coletas de imagens e novos testes. O que é inteligência artificial? Ela é um aparelho com que a gente alimenta com nossos dados e isso vai levar ele o sistema, né, a interpretar os dados artificialmente. Então, com mais dados a gente alimentar, mais acurácia vai ter. Existem cerca de 39 milhões de casos de cegueira no mundo, sendo mais de 580 mil só aqui no Brasil. Mas, segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde, 80% desses registros poderiam ser evitados com um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Daí a importância do novo app. Assim que ele estiver disponível nas lojas de aplicativos de celulares, milhões de pessoas poderão prevenir a cegueira nos 4 cantos do planeta. Isso porque, assim que o sistema identificar a doença ocular, ele mesmo vai encaminhar o paciente para o hospital mais próximo. E ajudar muito essa tecnologia, principalmente acho que para as áreas remotas, para o paciente que às vezes está muito distante dos centros, para poder chegar com mais precocidade para a gente, sabe?
A inovação foi vencedora do Prêmio Ramon Molinas como melhor projeto de impacto social, com a união de inteligência artificial e tecnologia móvel para prevenir doenças e melhorar a saúde. Merecedores do prêmio, eu acho que é por aí mesmo, é o caminho, o futuro vai ser a inteligência artificial e, graças a Deus, se puder ajudar a população, melhor ainda. Conhecer o mundo em um silêncio absoluto, sem barulho nem ruído. Essa era a realidade da Laura, uma garotinha de apenas 8 anos de idade, que nasceu com perda auditiva severa. Mas uma cirurgia para a colocação de um implante auditivo mudou a história dela. E essa é apenas uma das soluções para pessoas surdas. Com a ajuda da tecnologia, hoje é possível melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Laura! Essa foi a primeira vez que Laura ouviu um som. De início foi um susto. Mas depois veio a emoção. Eu ouvi a mamãe! A mamãe vai chorar, ela vai chorar. Eu ouvi a mamãe. Ariane ainda se emociona ao lembrar da trajetória vivida junto à filha, hoje com 8 anos de idade. Chega a passar um filme na mente dessa mãe. Desde o recebimento da difícil notícia de que Laura tinha perda auditiva profunda, bilateral, até o surgimento da esperança diante da descoberta do implante coclear. E aí a gente começou uma nova caminhada, uma nova luta. E exames, e o tempo foi passando, ela tinha até 2 anos para poder fazer a cirurgia. Aí a gente conseguiu fazer dentro do tempo, do período, tudo certinho. E aí com 2 anos fez a ativação. Sandro Muniz, o otorrinolaringologista que fez a cirurgia da menina, comenta o prazo. É muito melhor uma criança que foi implantada com 1, 2 anos do que uma criança que foi implantada com 4, 5 anos. Né? A qualidade auditiva, o que ela vai ter de ganho, é muito melhor se ela for implantada o mais cedo possível, porque o córtex cerebral consegue se adaptar e ele consegue se desenvolver melhor. O especialista ressalta que a colocação da parte interna do implante é um procedimento de média complexidade. São implantes cada vez menores, pequenos, eles estão progredindo muito, né, com o passar dos anos. Antigamente, até um tempo atrás, só existia uma maneira de colocar que era com pino, ficava com pino externo. Hoje em dia ele já fica totalmente encoberto pela pele e ela gruda com a parte de fora gruda com um ímã. Depois da cirurgia, o paciente precisa esperar 30 dias para colocar a parte externa do implante, para então ligá-lo. A percepção dos sons deve ocorrer gradativamente, com o auxílio de um fonoaudiólogo. Foi todo um processo, né, de usar o implante um pouquinho por dia, e aí foi evoluindo. Aí é bem baixinho o som, depois vai aumentando. E aí ela teve um período de recusa do aparelho, ela ficou uns 6 meses sem querer olhar para o aparelho. E aí a gente começou tudo de novo, mas aí deu tudo certo. Agora ela não fica sem o aparelho, ela pede para colocar. Então, assim, foi uma evolução incrível. A Laura usa a versão mais moderna de implante coclear existente no Brasil. E assim como praticamente todos os aparelhos eletrônicos, esse aqui também evolui. De tempos em tempos, ganha novas funcionalidades. Hoje, ele pode ser ligado diretamente na Smart TV para que o som da programação chegue direto no implante. O mesmo acontece com o som do celular. Além disso, também vem junto com o aparelho um microfone do tipo lapela que pode ser colocado na pessoa que o implantado precisa ouvir. Assim, esse áudio também vai direto para o equipamento. A gente tem o microfone, a gente tem o aplicativo no celular, mas assim, como ela ouve bem, né, porque ela está numa fase que ela já consegue concentrar com aquele som que está chegando para ela, que a gente acaba não precisando fazer uso, né? Então, assim, num momento a gente usou, né, mas hoje a gente não precisa usar mais, porque a evolução dela
já está, a audição dela já está como a nossa audição. Quase igual à audição de um ouvinte, mas com sons levemente robotizados, como explica o doutor. Só que essa tecnologia não deve ser usada por todo tipo de paciente com perda auditiva. Para cada grau, há uma solução diferente. Aquele idoso que está perdendo a audição, assim como você, eu também, todos nós, a gente vai perder um pouquinho da audição, igual a gente perde um pouco da acuidade visual, todos nós vamos perder um pouco com o passar dos anos. Aí cabe o aparelho auditivo convencional, que também está super moderno, cada vez menor, menos perceptível, etc. Depois você tem aquela pessoa que tem problema de condução óssea, problema que tem a pessoa que não tem os ossículos do ouvido, ou ela não tem o buraquinho do ouvido, nasceu sem o buraquinho do ouvido, ou teve algum problema que atrapalhou a condução do som. Então são próteses de condução óssea que conduzem o som diretamente para o ouvido interno. O ouvido interno, nesse caso, funciona normal. Agora, se o ouvido interno não funciona, daí é o caso da pessoa que é surda, nasce surda ou se tornou surda por causa de uma meningite, por exemplo, aí esses são casos de implante coclear. Apesar de ser mais caro do que aparelhos comuns, o implante coclear é coberto por planos de saúde até pelo SUS, por ser considerado parte de um procedimento cirúrgico. A família da Laura, por exemplo, não precisou pagar para que a menina, por meio do equipamento, passasse a conhecer esse novo mundo, cheio de sons. É uma satisfação que é indescritível, né? Graças à tecnologia ela pode ouvir. Era tudo que a gente queria, né? Assim, no começo foi um choque, a gente não sabia como ia ser, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus tudo encaminhado e a Laura tem uma vida normal. E falando agora sobre economia, a inflação das férias de inverno caiu no último ano, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada especialmente por um item da cesta. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A cesta de produtos e serviços relacionados ao período recuou em média 4,4% nos últimos 12 meses. Mas o destaque dos cálculos feitos com base no IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ficou por conta das passagens aéreas, que caíram 21,13%. De acordo com um estudo do FGV Ibre, caso os tickets de avião fossem retirados do levantamento, a chamada inflação das férias subiria quase 4%, assim como a inflação de inverno. E ambas ficariam acima da inflação geral apurada nos últimos 12 meses, que foi de 2,23%. Mas dentro da cesta de inverno avaliada nesse último estudo, houve queda no preço de outros itens além das passagens aéreas, como explica o economista. Veja. Outros produtos que caíram dentro do grupo de bebidas quentes foram o leite e o café, dentro dos têxteis, os agasalhos, e dentro de energéticos, o gás encanado, garantindo que essa média dessa cesta de inverno caísse ali por volta de 4%. Tirando as passagens aéreas, os serviços, eles tiveram um ligeiro aumento, muito menor do que no ano passado, mas ali na média por volta da casa de 3%. Os serviços foram muito pujantes ano passado, aquele clima de pós-pandemia, mas esse ano eles perderam um pouco a força, apesar de ainda estarem segurando muita atividade econômica, perderam um pouco a força em relação ao ano passado, e por isso ainda seguram preços em alta, mas num ritmo bem menos acelerado do que no ano passado. E a tendência para esse resto do ano de 2023 é justamente continuar nessa pegada, com serviços ainda se mantendo, graças à atividade econômica, ainda se mantendo num patamar alto, mas num ritmo menor do que no ano passado, e outros produtos, como os próprios medicamentos, as próprias roupas, os outros itens ali de bebida, mantendo uma certa estabilidade ou até caindo de preço, pois nesse ano o nosso ritmo de preços, até pelos juros altos, e atividade econômica um pouco mais arrefecida, esses preços devem segurar mais estáveis até o final do ano e mantendo a inflação ali por volta do teto da meta. O número de bagagens extraviadas em aeroportos do mundo todo quase dobrou em 2021 para 2022.
De acordo com o relatório, o aumento se deve à escassez de funcionários e à superlotação nos aeroportos após a pandemia. O aumento foi de mais de 74% em relação a 2021. O estudo também detalha os casos mais comuns de malas desaparecidas. A maioria aconteceu devido a atrasos em troca de aviões durante conexões aéreas. Itens perdidos ou roubados das malas representam 7% do total. Já as bagagens que foram danificadas somaram 13%. E a tecnologia pode ser uma aliada para resolver esse problema. Muitos passageiros estão usando um sistema de rastreio nas malas. Um dispositivo é colocado na bagagem e a pessoa pode saber a localização. Depois de 3 anos, o número de turistas estrangeiros no Brasil voltou a crescer. A quantidade de visitantes no país mais que dobrou só nos primeiros 5 meses do ano. De janeiro a maio deste ano, o Brasil recebeu quase 3 milhões de turistas estrangeiros. O número é mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram quase 13 bilhões de reais na economia nacional. A beleza natural do país encanta turistas do mundo todo, mas os vizinhos argentinos foram os que mais desembarcaram no país neste ano. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Um dos termômetros do turismo no Brasil são as visitações ao Cristo Redentor, que aumentaram em 34% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Segundo o relatório anual de impacto econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a estimativa é que em 2023 a contribuição do setor do turismo para o PIB do Brasil vai superar em 5% os níveis pré-pandemia. São esperados cerca de 146 bilhões de dólares injetados na economia nacional, chegando a 7,8% do PIB do país e quase 8 milhões de empregos gerados. E o preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. De acordo com o levantamento do IBGE, esse aumento é 7 vezes maior que a inflação oficial do país, que hoje está em torno de 3%. O preço do ovo de galinha subiu cerca de 23% em um ano, enquanto as carnes e o frango ficaram mais baratos no mesmo período, com reduções de aproximadamente 6,73% e 3,94%, respectivamente. Com o Brasil produzindo menos e passando a exportar mais, a lei da oferta e da demanda fica desequilibrada, o que causa o aumento dos preços. O alimento é considerado uma opção coringa no cardápio dos brasileiros devido à sua versatilidade, mas o aumento de preço está pesando no bolso dos consumidores. A exportação brasileira de ovos bateu recorde no primeiro semestre, totalizando 4 mil toneladas e renderam 11 milhões e 600 mil dólares só no mês de junho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. O Japão foi o principal destino dos embarques no período. E veja a seguir, Petrobras anuncia redução no preço médio do gás natural a partir de agosto. E ainda, Casarão Centenário resiste à especulação imobiliária em área nobre de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! O preço do gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras vai ficar mais barato a partir do dia 1º de agosto. O anúncio foi feito pela estatal. O ajuste representa uma redução média de 7,1% dos preços com relação ao trimestre, referente de maio a julho, e faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato. Com mais essa redução, o gás natural vai acumular uma diminuição de aproximadamente 25% ao ano, de acordo com a Petrobras.
As variações no preço do gás natural estão vinculadas às oscilações do barril do petróleo Brent, da taxa de câmbio, pelo suprimento de distribuidoras, margens de lucro e pelos tributos federais e estaduais. As tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais e a nova atualização anunciada para agosto não se refere ao preço do gás de cozinha de botijão ou vendido a granel. E na última terça-feira, o governo federal autorizou a mudança de horário de expediente dos servidores públicos para acompanhar os jogos da seleção feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia. Olha só, nos dias em que o Jogo do Brasil começar às 7 horas da manhã, o expediente dos agentes públicos federais começará às 11, ou seja, 2 horas depois do apito final da partida. E o mesmo vai acontecer quando os jogos começarem às 8 horas da manhã. O trabalho dos servidores começará ao meio-dia, 2 horas após o final do jogo. Mas isso é o que vai acontecer agora, nessa primeira fase da competição. Só que como essa medida anunciada pelo governo é facultativa, caberá ao servidor escolher se vai fazer o horário regular de trabalho ou se vai entrar nesse expediente em regime especial. Acontece que quem optar por assistir aos jogos deverá repor as horas não trabalhadas nesse período até o fim do ano. Caso contrário, vai sofrer descontos no salário. Já para os servidores estaduais e municipais, cada estado ou município terá de definir uma regra local para o expediente durante os jogos. E algumas empresas privadas também pretendem liberar seus funcionários para acompanhar as partidas, sendo que cada uma delas também terá suas próprias regras. A liberação para acompanhar os jogos da seleção no Mundial de Futebol já é muito comum na competição masculina. Só que essa é a primeira vez que a Copa Feminina segue esse padrão. O Brasil estreia na Copa da Austrália e Nova Zelândia no próximo dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. E olha só que alarmante, os estelionatos cresceram 326% em 4 anos no Brasil. São mais de 200 golpes registrados por hora no país. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Só no ano passado foram um pouco mais de 1.800.000 registros de vítimas de estelionato e outros 200.000 casos de fraudes eletrônicas, segundo o relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o crescimento de golpes entre os estados, com altas de 74% e 66%, respectivamente. E o Maranhão aparece em terceiro lugar. Agora, entre os casos de estelionato digital, o crescimento impressiona muito mais. O estado de Roraima registrou alta de 1.155% nesse tipo de crime. E Goiás apresentou números parecidos, alta de 1.027%. Já alguns estados não tipificam os casos entre tentados ou consumados, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, o relatório não traz dados específicos dessa modalidade para esses estados. Neste mês é comemorado o Dia Mundial do Emoji, uma forma de comunicação que foi criada há mais de 20 anos e que ganhou popularidade com o crescimento da tecnologia. De origem japonesa, a palavra emoji é a junção dos elementos e, de imagem, e da palavra moji, que significa letra. Atualmente, não tem quem não use uma das tão famosas carinhas ou ícones para se comunicar. O que muita gente não sabe é que eles foram criados há mais de 20 anos e evoluíram muito até chegar aos padrões atuais, presentes em todos os aparelhos celulares. Os primeiros emojis da história surgiram quando o designer japonês Shigetaka Kurita desenvolveu 176 ícones para a empresa de telefonia celular que ele trabalhava. Inicialmente, esses ícones circulavam entre os celulares e pagers daquela companhia. A tecnologia foi crescendo, eles acompanharam a tecnologia e hoje estão nas redes sociais e no coração de todo mundo.
Sem sombra de dúvida, os emojis se tornaram uma parte importante da nossa comunicação contemporânea. Eles vêm desde as salas de bate-papo lá nos anos 90 e permaneceram, especialmente dentro dos aplicativos de mensageria que se tornaram tão populares, notoriamente. Incrível a quantidade de emojis que foram criados, então eles também são uma espécie de representação do que está acontecendo. Dos mais de 3.000 emojis que existem e que passaram a fazer parte do dia a dia das conversas online, os 5 mais usados mundialmente são a carinha chorando de rir, o coração vermelho, o joinha, a carinha com os olhos apaixonados e o clássico, o primeiro emoji criado, a carinha amarela sorrindo. Mas será que as pessoas usam esses mesmo? É o emoji que você mais usa para se comunicar? Aquele da carinha de susto. O que eu uso mais é o sorriso. Carinha feliz. Aquele que tem uma mãozinha de coração. O emoji que eu mais uso é a carinha de choro com várias lágrimas. E muito do que são os seus emojis preferidos ou mais usados, eles representam as emoções, já que com a tecnologia e a troca de mensagens, não é possível ver como o outro reagiu a uma conversa. É uma forma rápida para responder, se a pessoa usar só o emoji, mas ele também complementa o texto, dando um tom de emoção, de interpretação. Não acredito que vá substituir as palavras de forma alguma, muito pelo contrário, traz mais diversão, traz mais leveza. Então, os emojis hoje definitivamente fazem parte da comunicação. Claro que algumas pessoas podem acabar interpretando de forma errada o que você quis dizer, porque cada um entende os emojis de uma forma diferente. E se ficar na dúvida, é só consultar o dicionário emoji disponível na internet e tudo vai ser resolvido. A popularidade e a influência dos emojis é tão importante nas comunicações que em 2015, um desses emoticons foi escolhido como a palavra do ano pelo Oxford Dictionary, devido à sua significância cultural. Durante muito tempo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, foi considerado uma condição que afeta apenas as crianças. No entanto, com o avanço das pesquisas sobre o tema, atualmente já se sabe que também é possível uma pessoa na fase adulta ser diagnosticada com o distúrbio da doença que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ainda há muitas dúvidas e preconceito em torno do TDAH. Segundo uma publicação feita na Revista Brasileira de Psiquiatria, são muitos os pacientes que não têm o diagnóstico e, por consequência, não recebem o tratamento adequado. Daí a importância da conscientização sobre esse transtorno. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a doutora Brígida Barreto, que é psiquiatra e psicanalista. Doutora, muito obrigada por nos atender. Já vamos começar falando o que é o TDAH? Sim, o TDAH ele é caracterizado dentro do manual diagnóstico de DSM como um transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado pela questão de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Dentro da desatenção, temos vários critérios diagnósticos que precisam ser completados para fechar o diagnóstico. Dentre eles, os mais importantes, a gente destaca: a pessoa não tem atenção nas aulas, ela não consegue prestar ali atenção numa relação de interação interpessoal, parece que ela está desatenta, ela não consegue ter uma organização, né? Tende a parecer que está procrastinando muitas vezes algumas questões da sua vida, tanto na área acadêmica, laboral ou pessoal, né? E esses critérios podem estar somados, né, da desatenção com a hiperatividade ou impulsividade. Mas para completar um diagnóstico, tais sinais e sintomas precisam estar presentes pelo menos 6 meses, né, antes dos 12 anos. Mas podem ser também diagnosticados mais tardiamente, na adolescência ou na vida adulta. Como é o tratamento, doutora?
O tratamento pode estar baseado na parte cognitiva, comportamental, que é o suporte psicológico, neuropsicológico, terapêutico, e também o psiquiatra tem algumas medicações a serem ofertadas ao paciente para aliviar os sintomas e buscar o foco da remissão total desses sintomas. Tá certo, doutora Brígida Barreto, muito obrigada pelas suas informações tão importantes sobre esse transtorno que é muito mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TDAH acomete pelo menos 3% da população global. Olha só que bacana essa história. Com apenas 10 anos de idade, Felipe Nogueira já descobriu que a música tem o poder de transformar. Internado no Hospital Regional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o pequeno estava triste até ter a autorização dos médicos para poder tocar e soltar a voz para quem quisesse ouvir. Está ouvindo esta música que ecoa pelos corredores do andar da pediatria do Hospital Regional? Vem da Enfermaria 307. Sabe quem canta e toca este violão lindamente? Guardem este nome, Felipe Nogueira. Moça bonita e dançaram rasgueado. Com 4 anos, eu ganhei meu primeiro violão. Aí depois dos 7 eu comecei a tocar mesmo. E daí com 8 eu comecei a me apresentar. Você pretende seguir carreira artística? Sim. Posso até não ser famosa, mas pelo menos eu vou fazer o que eu gosto. O Felipe veio parar no hospital por causa de outra paixão, o futebol. O meu cunhado lembrou que eles estavam jogando bola e o Felipe pegou a bola no peito, matou a bola no peito. Igual quem, filho? E aí ele teve por causa do impacto da bola, ele teve uma lesão no pulmão, né? Nos primeiros dias de internação, o Felipe estava triste, achando que não ia mais poder cantar. Foi então que a mãe teve uma ideia. Eu pedi para a médica, ela falou assim, ó, se a enfermagem autorizar, aí eu conversei com a enfermeira, ela autorizou, e a gente trouxe o violão para ele na terça-feira à noite. E aí ele começou a tocar na quarta, foi melhorando, saiu da máscara, foi para o catéter, dia 2, aí ontem ele saiu do catéter. O pediatra que coordena a linha materno-infantil do hospital não pensou 2 vezes. Quando ele começou a tocar e cantar, ficamos assim, meu Deus, de onde saiu esse menino cantor, né? Porque ele toca maravilhosamente e tem uma voz potente para a idade dele e para quem está passando por problemas respiratórios, né, usando oxigênio, ficamos espantados. Desde então, o Felipe virou a atração no Hospital Regional. Pego dos seus braços, corpo, alma me entregar. A música ajudou na recuperação do Felipe e tornou mais leve a rotina para todos no hospital. E o fato do Felipe poder tocar o violão e cantar deixou ele muito feliz, ele estava tristinho. Ele achou que ele nunca mais ia cantar, falou para a mãe. E aí, quando trouxemos o violão e ele começou a cantar, ele mudou da água para o vinho. Então, com certeza, foi fundamental para que ele pudesse se recuperar. O Felipe é um aluno muito querido na Escola Municipal Aldo de Queiroz, onde ele também tem aulas de violão. A gente está com saudade, tá? Melhoras aí. E para você voltar e receber os nossos aplausos, né? Que você é um grande artista e você merece muitos aplausos, tá bom? Como que você vai receber agora, tá bom? Faz 7 dias que o Felipe está internado aqui no Hospital Regional e hoje ele recebeu a melhor notícia dos últimos dias. Depois de encher os pulmões e soltar a voz para o médico, o Felipe recebeu alta, vai poder voltar para casa. Agora ele recebeu a notícia que ele vai de alta, graças a Deus. Vai para casa. Vai para casa. Um casarão com mais de 100 anos de idade resiste à especulação imobiliária em São Paulo. O dono do imóvel chegou a recusar propostas milionárias pelo terreno. A família, que mora há décadas no local, hoje vive rodeada por prédios. Todas as crianças na rua brincando, jogos que hoje não existem mais, portões baixos, abertos, a porta da casa aberta, todo mundo se conhecendo, brincando, rostos conhecidos, tranquilidade de segurança, de poder brincar, de não se preocupar com nada. A Adriana viu de perto o processo de transformação da cidade de São Paulo.
Se antes as ruas eram repletas de casas e sobrados ocupados por famílias inteiras, este cenário mudou radicalmente. Hoje os bairros estão tomados por prédios altos, com apartamentos de pouco espaço interno. A verticalização do município já é uma realidade. Ela mora na Vila Mariana, bairro de classe média na região centro-sul da capital paulista. A casa é da família há mais de 100 anos, onde vive com a mãe, de 90 anos, que há 70 é moradora do local. Quem adquiriu a casa foram meus avós paternos. Então era meu avô, minha avó e o meu pai. E a casa foi uma construção que faziam antigamente de imigrantes italianos, todas as casas iguais. A minha é a mais preservada, sim, mas teve modificações. Quanto vale uma casa? Eu não me refiro ao valor material ou à avaliação do mercado imobiliário, mas das memórias e experiências vividas em um lar. Mais do que uma construção feita de portões, portas, paredes e telhas, esse espaço marca a vida de gerações. É um sentimento muito bom de memórias, de vida em família. Alguns já se foram, mas existem tudo guardado, tem fotos, tem brinquedos de antigamente. Nós temos espaço. Como na pandemia, por exemplo, a gente punha a mesa no quintal. Eu tenho um quintal de 40 metros de fundo e a gente punha as mesas no quintal e comia um dia fora, um dia comia na sala de jantar, um dia comia na outra sala. A gente tem espaço para circular, para os móveis. A gente pode convidar as pessoas para ir em casa e compartilhar com a gente esse espaço gostoso. Mas nos últimos anos, a família viu os antigos vizinhos irem embora, a maioria das casas do entorno serem demolidas e torres de apartamentos do tipo estúdio serem erguidas atrás, à direita e à esquerda do imóvel. Atualmente, o sobrado foi engolido pelos prédios ao redor e não recebe a luz do sol. Ficarem na varanda até altas horas com música, falando alto, bebendo, arremessando coisas lá de cima. Até garrafa de bebida, papel de bolacha, saco de lixo, bitucas de cigarro. O assédio das construtoras é constante e nem sempre o contato é amistoso. Recebemos várias propostas indecentes, que você não teria condição de morar na mesma condição, mesmo que fosse em outro bairro. A gente não ia conseguir nada. As propostas foram muito agressivas. Eles começam com uma proposta assim, uma abordagem bem amigável, bem sutil. E quando eles veem que a resposta é não, 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 eles vão aumentando a agressividade a ponto de sofrermos ameaças mesmo para deixar a casa. Apesar de todos os problemas, a família quer manter vivas as memórias construídas na casa. Eu nasci, cresci lá, mas assim, desde pequena, essa convivência com os parentes, né? Minha mãe casou, foi morar lá. Meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, nasceu lá. Então nós aprendemos a andar de bicicleta, a andar primeiramente lá, andar de bicicleta, a brincar. Aprendemos a subir escada, descer escada, porque é um sobrado. Aprendemos a chamar os amigos para passar uma tarde, brincar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!